Aí, galera, na boa, nesses momentos em que ficamos tantos dias presos em casa devido ao coronavírus, a gente fica cada vez mais perspicaz e observador. Eu tenho na família um parente muito próximo que ele é um espécime perfeito da extrema direita, da absoluta extrema direita. E por ser um espécime representativo, eu ponho-me a observá-lo como o cientista que observa o espécime no laboratório, sendo o laboratório o ambiente familiar e aquele espécime dentro desta família, dentro desse laboratório, né, vivendo e convivendo. E é bastante interessante, eu fico observando e percebo que se este meu parente fosse um software de computador, teria entrado um vírus e destruiria o firewall, né? A proteção contra antivírus. Se este cidadão fosse um computador, estaria as defesas abertas. Teria entrado um vírus ali e aberto as defesas deste computador. O que eu quero dizer para isso? Este cidadão, ele não tem defesas quanto às informações da direita ou da extrema direita que chegam até ele. Ele está desligado do aspecto crítico. De alguma forma, eu acho que só o futuro e os historiadores e os cientistas poderão dizer, os cientistas sociais poderão dizer, ele foi desconectado do aspecto crítico. Ele está totalmente aberto às informações tendenciosas. Portanto, ele não consegue rever, repensar, refalar o que lhe é informado. A informação que chega, geralmente pelas mídias, ele as engole sem capacidade, inclusive, de degustação. É algo muito interessante. Por outro lado, toda e qualquer informação que destoe destas que lhe chegam e que ele tem prazer de receber e que está aberto, ele as ignora. Percebe? Mesmo o firewall aberto, ele ignora. Não porque tem algum aspecto crítico que faça com que ele opte por um caminho e não por outro. Ele simplesmente tem um desprazer em contactar com aquilo que não é da extrema direita, e ele pegou um feeling, ele percebe aquilo que não é da extrema direita e ele desconecta. A ponto de dizer, olha, eu recebi o artigo que tu me mandou, mas eu não aguentei ler mais do que o primeiro parágrafo. Então, veja a rejeição que esse indivíduo tem. Portanto, não só o firewall está desligado, quanto ele se protege de qualquer tentativa de ligá-lo. Ou seja, o aspecto crítico não é desejável. E, portanto, ele ignora facetas, parcelas importantes da realidade. O que convém é a palavra alienação, que vem de alienos, do latim, aquilo que não me pertence. Percebe? Alienação, aquilo que não me diz respeito porque não é meu. Alienação é aquilo que eu perdi o controle, aquilo que alguém controla e não eu. O sujeito alienado é aquele sujeito
que observa o fruto do seu trabalho como algo que não lhe pertence. O fruto do seu pensamento como algo que não lhe pertence. Ou seja, ele pensa porque o outro pensa. Ele trabalha porque o outro assim o exige. A autonomia, ele não consegue ser o sujeito autor de si. Esse é o alienado. Ele não consegue ser autor de si. Ele não pinta a sua própria vida, ele não esculpe a sua própria vida. Ele não é o artista de si, ele é uma cópia de outro. Veja que este cidadão, ele é um alienado nesse sentido que eu acabo de dar e sustentada, essa alienação sustentada por um ambiente favorável, ou seja, as mídias sociais que ele gosta são favoráveis à sua alienação, os amigos que ele tem são sustentáculos dessa alienação, as coisas, raras coisas que ele lê, confirmam essa alienação. Ele tornou-se um sujeito que se sente tão confortável nesse mundo que não só ele não se defende deste mundo pré-pronto, uma narrativa já narrada, mas ele acaba fugindo como que com medo ou com preguiça de enfrentar uma narrativa, uma fala diferente. Portanto, se nós pensarmos Marx, né, o trabalhador sofrendo porque é oprimido, neste caso é um alienado que não sofre pela alienação, está confortável. Parece-me que até oscilaria entre o medo de ter que pensar diferente e a preguiça de trabalhar para sustentar o pensar diferente. Poderia dizer que neste caso é um alienado que se entrega ao sujeito alienante. E se entrega por ser um ambiente confortável. E por ser confortável, e por ter o firewall desligado, ele consegue manter concepções diferentes de mundo. Como, por exemplo, eu sou um sujeito cristão de amor ao próximo, e eu sou um sujeito cristão de amor ao próximo que entende que algumas pessoas devem morrer vitimadas pelo coronavírus para que a economia continue existindo. Percebe? Como o firewall está desligado, ele consegue manter ideias díspares, antagônicas, de maneira, de certa forma, harmoniosa entre si naquele contexto. Apesar de perceber que fora do seu mundinho as coisas são diferentes. Quando eu dei uma tocadinha no firewall e disse para ele: mas tu não vês que tem um problema aí? Que as ideias que tu propões estão conflitantes? Ele me respondeu: puxa, tu é o cara que quer sempre ser contra a onda. Tu quer ser o sujeito diferente. Percebe? Nesta fala, querer ser um sujeito diferente significa um apreço pelos sujeitos iguais. Vê-se que este sujeito vive por estereótipos. Vive da heteronomia, ou seja, é outra realidade que me mantém, é outra ordem que faz com que eu obedeça. Existe um apreço porque alguém me comande, o mito, o salvador da pátria, alguém que me comande, porque eu sou um sujeito inferior, né? Ele vive por esses estereótipos, estereótipos que não são sequer criados por ele,
Veja, é preciso que o mito, uma mentalidade, uma realidade fictícia, uma pseudo-realidade, lhe diga o estereótipo a seguir. Lhe diga a forma que ele deve reconhecer como verdadeira. Lhe indica o que é o belo, o que é o bom, o que é o correto, para que ele possa seguir. E como o firewall está lá desligado, esse estereótipo lhe cai bem. É uma roupa que ele veste e lhe cabe bem. Ele é como se ele aumentasse de volume. Se a roupa é maior, se o estereótipo é maior, e ele emagrecesse se o estereótipo é menor. Ou seja, o estereótipo é que manda no seu comportamento. E, portanto, ele é um sujeito alienado. Podemos, portanto, concluir que essa pessoa perdeu o controle de si. Ela é controlada e perdeu o controle de si. E a dificuldade dessa pessoa retomar o controle de si é que ela está prazerosamente no controle automático. Prazerosamente, ela vai levando a vida naquele mundo, né, que na verdade não lhe pertence, porque é um mundo que não lhe diz respeito. Esse estereótipo, esse ódio, esse mundo do capital acima da vida não lhe pertence, porque ele não é um sujeito do capital, ele não é um sujeito rico, ele é um trabalhador. Entretanto, o firewall desligado, ele se sente confortável e não quer pensar de maneira diferente porque lhe dá trabalho. Eu conto essa história para que nós possamos reconhecer no nosso entorno pessoas que vivem esse comportamento para tentar uma maneira de tentar ligar a criticidade, ligar o firewall, porque o problema é esse, é ligar a criticidade, ligar o firewall para que ele possa se defender, para que essas pessoas possam perceber o estado em que se encontram, perceber a heteronomia, perceber a prisão intelectual em que se encontram, só ligando o firewall, só tentando reativar a criticidade, o refinamento do pensamento e estimular a reflexão, ou seja, pensar o já pensado, falar o já falado, para que ele possa reconhecer, para que essas pessoas possam reconhecer as contradições e as pseudo-verdades que acreditam. Um abraço e até a próxima.